Edu pergunta novamente sobre a construção da casa, mas Maria afirma que esqueceu de ligar. Maria diz ser Renato quem põe grilo em sua mente, afirmando que pode acontecer algo indesejável. Renato pega a carta que está no envelope de seu cofre e liga pedindo para falar com o Dr. Rogério Ferreira. Ao ser atendido, ele conta que gostaria de fazer uma consulta sobre o assunto que envolve milhões e milhões de dólares. Mariana conta que a biblioteca fechou mais cedo por falta de luz e que jamais Renato lhe daria um bolo por ser um cavalheiro. Guida se impressiona ao ver que continua tudo bem entre eles. A iludida diz que vai tudo de vento em popa e pede que avise a ele que pode ir até sua casa ou telefonar. A secretária diz que avisará. Renato questiona se existe alguma possibilidade de a conversa estar sendo gravada e confirma que são muitos milhões de dólares. Também diz que não poderá adiantar nada mais pelo telefone, mas afirma estar à disposição deste assunto por ser bastante dinheiro em jogo, acima de 300 milhões de dólares. Ele diz que dará o endereço. Neiva continua insistindo e afirma que ele está mentindo apenas para ela se sentir melhor. Ele brinca com ela e afirma ser uma enorme bobagem, mas que irá mostrar para contentá-la. Ele olha a carteira e diz que não está com a carteira de identidade, pois a esqueceu no mercado. Neiva aconselha que vá logo buscar a carteira e questiona se aprovou o vestido. Irineu afirma que ela será a rainha da festa. Alaide diz não entender a mãe por estar tão feliz, mesmo com bastante serviço para fazer. Lena diz amar receber visitas, principalmente quando o jantar é especial, mas a filha afirma odiar, dizendo que limpar cinzeiro não é seu trabalho. A mãe afirma que ela tem apenas de aceitar. Alaide diz que irá desmarcar o forró que iria hoje à noite. Alaide diz ser horrível trabalhar em casa de família e que Rafael ficará decepcionado por não encontrá-la. Ingrid diz que não comparecerá ao jantar, pois irá se encontrar com Gerson, afirmando ser apenas curiosidade. Mas Alaide afirma que ela está realmente apaixonada. Armênia diverte Gerson pelo penteado na peruca, mas o filho afirma que Geraldo não gostará de saber que ele irá na sucata com Ingrid. Armênia afirma que o filho não precisa saber de nada, mas o fura-olho diz que dará tudo certo. Geraldo diz que sempre amou Ingrid, mas não sabe o porquê, afirmando que o jeito dela o excita. Também questiona a Rafael se isso o excita. Rafael diz estar meio longe por estar pensando numa maneira de se livrar de Vilmar, pois aconteceria uma tragédia se ela o pegasse novamente com Bia. Geraldo cumprimenta Bia e ela afirma que não está conseguindo vir por problemas pessoais. Rafael diz que está se preparando para o encontro deles, mas Alaide conta que sua patroa chamou convidados e que por isso não poderá sair hoje. Ele questiona o porquê de ela não dizer que sairá, mas ela afirma não querer falar enquanto não tiver certeza de que terminou com Vilmar. O amado diz que já fez tantos planos, mas ela afirma novamente que hoje à noite não poderá ir. Ele afirma que já terminou seus serviços e questiona que horas ela terá de voltar. Ela afirma que apenas veio para dar o aviso e que jura que amanhã nada fará eles não se encontrarem. Eles se beijam. Maria fica feliz ao saber que conseguiu convidar todo mundo, mas triste ao ver que não poderão fazer no clube. Edu questiona se a surpresa não deu certo e Maria confirma, afirmando que não faz mais sentido. Também conta que contratou Heloísa de Carvalho para organizar a festa e a mandou localizar todos os colegas de turma. Edu diz que não faz questão de rever ou deixar de rever e questiona qual o problema. E Maria conta que queria fazer a festa no clube, mas infelizmente ele foi destruído. Ele questiona se ela está triste só por isso, pois afirma ter a solução. Maria afirma que já esteve ali antes, mas que não lembra como e quando. Edu a leva para ver todo o local. Ela admira tudo lindamente e elogia. Ele diz que ela não está lembrando, mas afirma ser a véspera do baile. Maria diz que seus pais amaram o lugar por estar ligado a Portugal. Ela questiona se alugam o local, mas Edu afirma que poderia até comprar o prédio e afirma que adorará casar ali. Edu diz ser desnecessário presentes, já que ela está investindo no projeto do carro. Ela afirma que ele faria o mesmo por ela e questiona o que ele gostaria de fazer. Guga diz não ter emprego para oferecer, mas Edu o interrompe dizendo que veio refazer sua coleção de carros e afirma que o preço não será o problema. Ele analisa o carro e fica surpreso ao ver Paula. Ela afirma que não foi coincidência, pois estava o seguindo. Ela afirma que o ama e que não pode acreditar que ele esteja considerando como opção de vida se casar com Maria do Carmo.
Mariana conta que passou no escritório à toa, apenas para vê-lo. Renato afirma que veio para vê-la e ela afirma que queria convidá-lo para o cinema, mas ele afirma que terá um jantar de negócios importantíssimo. Ela diz ficar bastante feliz por ele ter vindo. A jornalista questiona se é isso mesmo que ele quer para a sua vida e alega que ele não suportará ver a sucateira todos os dias. Também diz que teve bastante orgulho dele quando estava batalhando pela vida. Ela conta que apareceu uma vaga no arquivo do jornal e que pode ser uma grande oportunidade, chamando-o para ir consigo. Edu desdenha, mas ela afirma que ele não tem os mesmos valores que Laurinha e Maria do Carmo. Também diz que ele é bastante melhor que isso, mas ele afirma que não está interessado nas opiniões alheias e ela questiona o que ele quer. Ele afirma que não a ama e questiona por quanto tempo duraria a relação deles. Paula diz que todo mundo passa por isso e todos sobrevivem, mas ele afirma que ela o conheceu no limite e afirma que escolheu a si mesmo. Também afirma que não é fraco e afirma que provará para todos quem é um cara de sucesso com o fenômeno que será o projeto do carro. Edu questiona quantas pessoas que estão por cima tiveram o luxo de ter caráter. Ela afirma não estar acreditando no que está ouvindo. Ele afirma que, quando estiver por cima, se dará o luxo de ter caráter. Paula questiona se eles não se verão mais, mas ele afirma que não foi a procurar. Ela deseja que seja bastante feliz com Maria do Carmo, mas Edu garante que o que é de Maria do Carmo está guardado. Paula atinge a porta com uma peça e cai aos prantos. Eunice atende Gerson e Moreira percebe que ela está se insinuando. Ela questiona se ele irá à sucata hoje e ele confirma, perguntando se ela irá. Ela afirma que sim e que podem continuar falando de tomates. Moreiras vai cobrar, mas o jovem manda anotar na conta. O pai diz que Gerson irá até a sucata com a namorada. Eunice questiona se não dá para cancelar, mas Moreira pergunta o que acontecerá se Caio voltar. Caio dá instruções de como construir uma jangada. Adriana reclama por ele não estar ajudando de verdade e começa a gritar ao ver que há um osso na areia. O professor diz ser uma porta para o conhecimento científico, mas ela afirma ser um osso humano de alguém que ficou perdido ali e morreu. Ele puxa e ela percebe que se trata de um esqueleto. Ele a acalma rapidamente com seus beijos. O colega mostra a ilha em que Adriana e Caio estão, mas diz não ter certeza se são realmente eles. Renato questiona quantos dias demorará para eles serem localizados, mas ele afirma que, pelas circunstâncias, nunca serão encontrados. Renato pede que volte lá para certificar que são realmente eles e pede que saia pela porta dos fundos, retirando-se em seguida. Renato cumprimenta Rogério Ferreira e ele pede que seja breve com o assunto que veio tratar. Renato afirma que quase ninguém neste país tem conta regular no estrangeiro. Estela conta que a piscina já está incluída na reforma geral da casa e comenta sobre o banheiro de Isabel estar uma bagunça. Laurinha diz que o banheiro de Isabel é o melhor da casa e anota que precisarão de uma pintura geral e de encanamento. Estela diz que precisarão mudar o forro das paredes. Laurinha anota. A decoradora manda deixar claro para a sucateira que não gosta de economia. A madame afirma que deixará tudo certo. Renato conta que Onofre o chamou no leito de morte para revelar seus problemas, dizendo que Mariana e Caio são filhos dele. Também conta sobre a filha legítima, que até hoje está na presidência da empresa. Renato pergunta se poderá contar com o sigilo, mas Rogério deixa claro que sim. O empresário conta que gostaria de se envolver com Maria, mas infelizmente ela irá se casar, e afirma que poderia sumir com o testamento, mas Rogério pede que ele continue com a história. Renato conta sobre o testamento cerrado e Rogério pede para ler a minuta. Adriana atende o telefone, fala com Edson e diz que já está acabando a matéria, pois só faltam 3 entrevistas. Ela fica feliz ao saber que o diretor importante está em São Paulo, mas fica triste ao saber que ele está na sucata, alegando que não se dá bem com a proprietária. A jornalista diz que fará um esforço para conseguir a entrevista. Rogério pergunta se a conta em Genebra é nominal e se ele conseguiu reter 300 milhões de dólares. E Renato confirma tudo. O advogado diz que não poderá fazer nada, pois precisa consultar algumas leis da Suíça, afirmando que não demorará muito. Renato agradece a ajuda, mas Rogério diz que ele não deve tratá-lo como advogado, pois deseja 20% do que ele levar, mas acaba aceitando 10% após Renato convencê-lo. Eles fecham um acordo com 10 milhões de dólares. Os filhos elogiam a Armênia. Ingrid pede licença e a anfitriã a cumprimenta, com a nora elogiando.
Geraldo elogia Ingrid. Armênia pede que Geraldo a acompanhe até a casa de Moreira. Gerson pede que espere, pois irá pegar seu paletó. Gino confirma que eles fazem todos os serviços domésticos e conta que quem cozinha é Gerson. Gerson a leva e ela se despede de Gino. Gino telefona para seu amor e começa a dizer que está morrendo de saudades. Geraldo pede que o deixe subir para que Moreira o convide, mas Armênia lhe dá dinheiro para ir ao cinema. Armênia, Eunice e Moreira partem de táxi. Geraldo os observa e pega um táxi também. Guida beija Geraldo sensualmente. Ela afirma que ele está diferente e que parece tenso. Ele diz estar esperando uma notícia que será bastante importante para seu futuro. Também diz ser incrível que o futuro de uma pessoa dependa de um pedaço de papel. Ao descer, ela vê o testamento, mas ele afirma que lugar de vagabunda é na cama e o toma de sua mão. Ele a chama para lhe dar prazer e ela afirma gostar muito, voltando a beijá-lo. Maria elogia a beleza de sua mãe, dizendo que ela está parecendo uma socialite. Neiva diz estar muito nervosa com toda essa situação, pois não sabe exatamente como agir e como pedir as coisas. A filha deixa claro que ela poderá pedir o que desejar, pois ninguém reparará nada, já que estão bancando o jantar. Ela pergunta se descobriu algo sobre Erineu e Neiva conta o episódio da carteira de identidade. Maria diz que isso não passa de uma desculpa. Neiva diz que ele lhe parece tão sincero. Betinho elogia a bebida que lhe foi servida e pergunta a Edu se Maria o convidaria para um cruzeiro às Ilhas Gregas. Edu diz que faria questão de acompanhá-lo. Estela conta que Isabel pediu que Ingrid ficasse para o jantar, mas que a mesma não está presente. Laurinha diz que foi bom por um lado, para o jantar não ficar tão desbalanceado. A madame também diz que a mãe e a sucateira não saberiam se comportar na presença de gente importante. Edu pede que não gere climas nem deboches, pois será ótimo que Maria e Neiva saiam satisfeitas. A madrasta afirma que fará tudo o que ele quiser, hoje e sempre. Jonas pergunta se ela já verificou se os cinzeiros estão sujos, mas Alaide informa que não há ninguém fumando, embora acabe indo por insistência. Paula segue com a entrevista. Eunice, Moreira e Armênia admiram a sucata. Eunice pergunta se Gerson já chegou. Geraldo também entra no recinto e pede uma vodka dupla. Ele observa tudo e vê Gerson e Ingrid dançando juntos. Edu cumprimenta Maria e Neiva. Neiva cumprimenta os anfitriões. Jonas pergunta se elas desejam beber algo e Edu sugere uísque e suco de tomate. O mordomo se retira. Neiva elogia a casa e Edu sugere que vão até a outra sala. Maria cumprimenta Betinho. Ela deixa claro que não tolerará desaforos para com a sua mãe. Mas Edu pede que fique calma, pois Laurinha já conseguiu o dinheiro que queria. Paula segue com a entrevista. Gerson elogia o remeleixo de Ingrid. Eunice sugere que a jovem não tome banho sempre, como os franceses, e começa a se insinuar. A francesinha ouve atentamente. Moreira convida a Armênia para dançar, mas ela afirma ser uma mulher de respeito, embora ele a convença. Eunice põe a mão na coxa de Gerson e ele fica espantado. Armênia e Moreira arrasam na pista. Betinho pergunta se ela não veio de motorista, mas Maria diz que não tem motorista, pois ama dirigir e detesta que dirijam por ela. Também conta que gosta de pegar táxi. Jonas mostra que há 2 cinzeiros sujos na sala e manda Laide limpá-los. Neiva diz ser uma pena Isabel não estar, pois adoraria conhecê-la, e conta que soube que ela morou na França. Estela comenta que a vida na França é bastante diferente. Neiva diz que sua filha é bastante viajada e que já foi à Europa com seu marido, mas que não se entusiasmou com a França por causa do tempero da comida. Também achou Roma suja e amou Portugal. Estela ouve. Também conta que sentiu bastante falta do Brasil durante sua estadia na Europa. Betinho pergunta se a esposa não falará da lista de prioridades, mas a esposa responde que será no devido tempo. O velho comenta ter saudades da piscina de sua casa, mas a madame diz que não poderá se controlar se Neiva continuar falando sobre samba. Neiva diz que amou a roda de samba em Paris. Maria ri da história. Laurinha começa a descrever o cardápio e Estela elogia a comida. Edu pede que deixe de servir para que Neiva possa observar como se faz. Estela diz que ela não pode não gostar, mas Neiva diz que a levaram a um restaurante muito esquisito. Maria deixa claro que se ela não gostar da comida, é só ir à cozinha e pedir para fritar um bife com ovos. Moreira e Armênia dançam agarradinhos na sucata. Gerson tira Ingrid para dançar. Armênia pede que ele a
viaja mais educadamente e se retira da pista. Eunice diz ao pai que ele deveria pedir a Gerson que dançasse com ela, mas ele pede que não estrague sua noite com Armênia. Ingrid pergunta se ele não acha estranha a criação de sua mãe, mas ele afirma que não. Laurinha elogia a comida e Neiva concorda, dizendo que as sobremesas engordam. A madame conta que foram recebidos com muito carinho no churrasco e Betinho comenta que as linguicinhas estavam um primor. Neiva diz que cozinha bem, mas quem entende de churrasco é Maria do Carmo. Maria sugere que façam uma churrascada após o casamento. Laurinha sugere que façam em sua casa, mas Maria deixa claro que já combinou com Heloísa de Carvalho. Estela diz que não farão um casamento de criança. Maria conta que se casarão na casa de Portugal e que convidarão bastante gente. Laurinha aconselha que não convide muita gente, mas Edu afirma que quem decidirá sobre a lista é Maria. Ela agradece. Ingrid sugere que ele dance com Nicinha e ela aceita com prazer. Eunice dança ferozmente e Gerson fica sem entender nada. Geraldo, bêbado, vai atrás de seu irmão após ver Ingrid. Ele afirma que seu irmão está o traindo, mas Gerson diz que não é nada do que ele está pensando. Os seguranças o retiram dali e eles voltam a dançar. O segurança pede que ele se comporte, pois ali é uma casa de respeito. Paula comenta com Ingrid que está entrevistando e a falsa francesa lhe dá um colírio. Paula fica impressionada ao saber que ela morou na França. Rogério conta que já sabe tudo sobre as leis da Suíça e afirma que Maria fará a maior besteira da vida dela. Renato confirma que, se casar com Maria, conseguirá todo o dinheiro da conta na Suíça. Rogério diz que as leis suíças são bem práticas e que basta que eles se casem para que ele consiga o dinheiro para si. Também diz que o único perigo que corre é ser denunciado pelas testemunhas, mas Renato diz que foram todos comprados. Rogério ainda confirma que ninguém sabe o teor do testamento. Renato diz que Maria do Carmo não tem nenhuma saída a não ser casar-se com ela para que não herde apenas a casa e a do Carmo Veículos. Também diz que ela perderá todas as ações que apostou e que sua última salvação é se ligar a ele. Neiva comenta que não gosta de frio. Maria diz que gostou bastante do jantar e Laurinha a chama para uma conversa particular. A madame diz que ficou feliz ao saber que morarão nesta casa após o casamento e conta que a casa está precisando de uma grande reforma. Também diz que aprenderá bastante nessa convivência, mas Maria pede que pare, pois sabe bem o que ela acha dela e afirma que a suportará apenas pelo dinheiro. Maria dá o cheque em branco nominal à madame e manda que reforme, compre roupas novas, encha o armário de comida. Maria manda fazer as contas direito para que não cancele o pagamento do cheque. Laurinha diz que não tem agido da forma ideal e afirma querer que ela entenda que quer ser amiga, mas Maria questiona se alguma inimiga dela já pôs um cheque em branco em sua mão. A madame afirma que pode ser bastante útil com seus contatos e que realmente quer ser sua amiga para que tenha uma longa estadia e futuro ao lado de Edu. Também diz que poderia ensiná-la a se vestir, a se portar e ter elegância à mesa. Maria questiona se está pelada, se é tímida e afirma que ela não virará uma dondoca, retirando-se. Betinho acha cedo a saída dela. Maria diz que tem muito para fazer amanhã no trabalho e Laurinha elogia o bom humor da futura nora. O futuro sogro elogia a beleza da futura neta e Neiva afirma que os receberão em sua casa na companhia de Estela. Laurinha questiona se será outro churrasco, mas Maria pergunta se ela gosta de galinha guisada. Ela afirma que não vê a hora do casamento chegar. Edu diz que isto não faz diferença para ela e sugere que se vão. Renato aguarda ansiosamente, entra no carro e parte. Armênia separa a briga, mas Geraldo afirma que a mãe o separou de Ingrid. Moreira pede que não fale assim com sua amada, mas o jovem o chama de pão duro. Eunice pede que não bata em Gerson. O segurança manda, porém, toda a cambada para fora. Eles são expulsos. Armênia afirma que os portugueses pagarão por tudo. Ingrid questiona o que aconteceu e Paula responde que os baderneiros foram mandados embora e afirma que se despedirá de seu entrevistado, mas que foi um prazer conhecê-la. Ingrid se choca ao perceber que eram os colegas dela que foram postos para fora. Neiva elogia o jantar e o convida para tomar café. Edu agradece, mas diz que está tarde. A mãe afirma que irá se retirar para os pombinhos ficarem a sós. Maria comenta que ele não falou nada na volta, mas ele afirma ser cansaço. Edu questiona se houve algum problema entre ela e Laurinha no escritório, mas Maria conta que bastou entregar um cheque em branco que a madame logo se acalmou. Ela se insinua para irem ao quarto, mas ele afirma que está realmente cansado e se despede. Maria sobe as escadas e fica feliz ao ouvir a campainha tocar. Renato conta que ficou esperando bastante, pois tem um assunto bastante importante para falar com ela. Maria questiona se este assunto tem a ver com seu casamento. Ele confirma, dizendo que ela não pode se casar com ele, mas ela o ameaça de chamar a polícia por invasão de domicílio.
Paula agradece e se despede de seu entrevistado. Ela pergunta se teve algum problema, mas Ingrid diz que está perdida, pois seu grupo a abandonou. Paula diz que aporar um táxi para ficar dando voltas pela cidade. Ingrid oferece um drink para agradecer a ajuda. Paula conta que amanhã terminará a matéria. Ingrid diz querer fazer alguma coisa, pois se sente inútil. Paula questiona o que ela estava estudando, e ela responde sociologia e comenta sobre a vaga no trabalho. Ingrid agradece. Alaide diz que terminará o restante do trabalho amanhã, pois sairá imediatamente. Lena questiona onde ela irá. Maria diz não estar nem aí para a Laurinha, pois ela quem mandará na casa, e deixa claro que sua mãe irá também. Neiva se impressiona e diz que não se acostumará. A filha diz que está sonhando com o casamento, pois lavará a alma no dia do casamento ao vê-la entrar de cabeça erguida nos braços de Edu. Rafael diz que ninguém pode impedi-lo de namorar e que Armênia deveria lhe dar força. Gino diz que é melhor deixar pra lá e conta que hoje conseguiu o que queria. Rafael diz que Bia está totalmente estranha e conta do episódio de hoje, desconfiando que há outro homem. Gino afirma ser bobagem e que o melhor é que conversem amanhã. Estela pede que Laurinha se acalme enquanto a madame conta como foi a ajuda que ela prestou a servir. Laurinha diz que irá se vingar de uma forma que Maria não saiba que foi ela quem planejou, para que ninguém da sociedade compareça ao casamento. Rafael se impressiona ao ver a Laíde e ela começa a beijá-lo. O colega diz que Renato está totalmente apaixonado por Maria do Carmo e que por isso ele está tão afetado. Também diz que o melhor seria se casar com Mariana para conseguir o dinheiro de uma vez por todas. Renato diz que queria dar uma última chance para Maria, mas ela não quis ouvi-lo e que ficaria sabendo que o pai morreu totalmente falido. Também comenta que, se ela o escolhesse, poderiam curtir os dólares, mas não quis ouvi-lo e, se continuar com a besteira, casará com Mariana, afirmando que o colega tem razão em dizer que ele gosta de Maria do Carmo. O colega afirma que nunca mais terá uma oportunidade como esta. A Laíde diz que lhe dá vontade de ficar juntinho assim com ele para sempre e o beija. Também diz que se sente bastante bem ao lado dele, pois estava precisando dele em sua vida. Ela o beija novamente. Rafael diz que está se sentindo no filme romântico após tantas belas declarações. Ele afirma que nada os separará, pois nunca sairá de perto dela. Eles voltam a se beijar. Adriana termina de fazer a barraca, mas Caio afirma que ainda precisa terminar, mas ela manda que faça. Caio começa a dar motivos de que não dará certo tudo isso, mas ela pede que apenas faça e não pense muito. Ela pega a folha e a coloca na cabana. Eles começam a ficar felizes ao verem o helicóptero, mas as esperanças se vão ao perceber que ele está indo embora. Armênia questiona se seu filho dormiu bem e Geraldo diz que está bem. Ela começa a batê-lo para parar de lhe fazer vergonha e reclama do comportamento da noite anterior. Neiva diz que esteve pensando muito e que não irá morar na casa de Edu. A filha questiona o porquê. Neiva responde que sentirá bastante infeliz, pois não poderia fazer nada. Ele pede que não faça esse sacrifício. Neiva diz que só irá para a residência definitiva. Maria pede para pôr uma empregada para lhe fazer companhia, mas a mãe diz não ser necessário, pois se sente muito bem sozinha e já conhece todo mundo na rua. Maria diz que irá por causa de Edu, mas que irá visitá-la todo santo dia. Moreira diz que a filha não deveria dar em cima de Gerson e reclama da postura dela na noite anterior. Nicinha pede que seu pai pare. O pai questiona o que acontecerá se Armênia ficar com raiva dele depois de tudo o que aconteceu. Nicinha diz ser muito estranho Gerson estar apaixonado por Ingrid e comenta que foi tudo culpa de Geraldo. Estela analisa quais móveis estão bons ou não e questiona se ela gostaria de fazer no escritório do estilo inglês. Também pergunta por que desse desânimo. Laurinha diz que estava lendo os jornais para que viesse uma ideia à sua cabeça e conta que convidados importantes do Rio de Janeiro virão em massa, mas que precisa encontrar um meio para que não compareçam. Estela diz que basta fazer uma festa melhor na mesma hora e no mesmo dia. A madame afirma não ser bom que a sucateira saiba que é sua inimiga e diz que precisam de dinheiro, mas já tem com um cheque e que precisam de alguém para recebê-lo. Também precisam de um acontecimento para abalar os paulistanos. Estela pergunta se há algo de interessante no jornal, mas Laurinha responde que só se comenta sobre a separação de Alberico e Júlia. A decoradora conta que seu manicure falou que Alberico perdeu tudo e está sendo acionado por sonegação de imposto de renda e que também Júlia teve um affair com um europeu. Ela começa a descrevê-lo e Laurinha começa a se lembrar, dizendo que o conheceu na casa de Alice Carta, mas afirma que Júlia não tem cacife para fisgar o Giacomo. Laurinha diz que confirmará essa história para que assim a sucateira tenha a pior festa da vida dela. Júlia diz ser mentira e pergunta quem inventou essa bobagem, alegando que apenas cruzou com ele e não passou de uma relação cordial, pois nunca traiu Alberico. Também diz que não deveria ter sido a esposa fiel e afirma que não quer se ligar a homem nenhum.
e confirma que Giacomo está vindo para São Paulo e que talvez se encontrem, mas que será apenas como amigos. Laurinha afirma ter dinheiro para bancar uma recepção para que Giacomo ache que ela tem uma situação financeira ótima e se casem. Júlia questiona onde ela achará o dinheiro e a que custo fará tudo isso. Laurinha diz que explicará tudo. Estela pergunta se ela entendeu. Júlia diz que está loucamente apaixonada por Giacomo e que foi o único que a fez delirar, afirmando estar salva, pois precisa receber Giacomo como deve. Laurinha diz que ninguém irá a este casamento, alegando que Maria do Carmo não sabe com quem está lidando. Maria elogia o convite. Heloísa diz que metade dos convidados já recebeu. Maria pergunta se a alta sociedade virá, mas Heloísa afirma que cuidará de tudo e não faltará ninguém. Elas se despedem. Renato afirma que ela terá de ouvi-lo, mas ela diz que está bastante feliz. Ele afirma que não pode deixá-la de caminhar para o precipício com os olhos vendados. Ela debocha. Ele afirma que ela sempre quis saber o que houve entre ele e seu pai, e conta que, se casar com Edu, estará perdida, pois tem um testamento em seu poder. Maria afirma que ele só pode estar fazendo a de palhaça. Renato conta que Caio e Mariana são filhos legítimos com Salomé, mas Maria diz que, se contar essa história à sua mãe, a fará sofrer mais. Renato conta que elas não têm nada no inventário, pois Onofre fez com que Neiva vendesse tudo. Mas Maria diz que ela está blefando. Renato pede que ela se case com ele, pois não precisará comprá-lo. Maria diz que ele quer confundi-la, mas ele afirma que poderá provar, para que ela não precise acabar na miséria e assim dividir tudo com Caio e Mariana. Ela começa a ler o testamento.